Índio também, antes da gente avançar, eu quero entender um pouquinho de como é que tá a vida de vocês hoje, como é que vocês gerenciam o tempo de vocês, os negócios de vocês. Mas antes disso, acho que é importante, a gente já sabe um pouquinho de bastidor, né, Rafa? A gente conversa bastante com o Índio sobre isso. Mas queria que o Índio contasse um pouquinho de como é que o empreendedorismo entrou na tua vida, como é que isso surgiu, para tu chegar hoje, ser dono aí ser sócio de um dos principais grupos gastronômicos aqui do estado e logo, logo do Brasil, né? Então, Amém. pô, como é que começou isso daí, Índio? Tu falou um pouquinho da perspectiva lá no início, né? Das crenças limitantes. Quando é que virou essa chave aí? Fala pra gente como é que começou essa história. E aí eu tava aqui, né, escutando o Paulinho, né, e comecei a escrever, porque eu gosto disso, né? Eu gosto de escrever e aí eu vejo não só a conexão, né, de todos nós aqui, mas também o caminho que a gente tá, que nós estamos trilhando, né, é muito semelhante, né? Daí quando a gente começa a falar empreender dói, né, eu boto aqui empreender dói. E a história do misturar o inglês com o português, né? A gente já não fala o português certo, verdade. já não escreve português certo, a gente vai lá e mete uma palavra em inglês, e aí eu anotei justamente isso, porque um momento da minha vida eu tinha o desejo, a coisa, né? Um objetivo de ser garçom, né? Eu tinha esse desejo, né? E quando eu comecei a trabalhar como garçom, eu entendia que aquilo dali era o meu network, que eu estava conectado a pessoas em que eu gostaria que eu queria buscar o mesmo que aquela pessoa estava buscando, que era empreender, né? Mas sem saber que era empreender de real. E uma das primeiras palavras de inglês que eu coloquei, do inglês, no qual eu coloquei na minha fala, né? Porque o inglês a gente está colocando para dizer que eu tenho conhecimento, né? Foi isso que a gente falou aqui agora, né? Fica grandão. Aí eu tô lá atendendo a mesa, a primeira coisa que eu falo, poderia me dar um feedback? É sério, poderia me dar um feedback? A pessoa que eu estava atendendo já me olhava diferente. Eu disse, ó, Feedback. né? Mas tu sabia já o que significava essa palavra? Sim, porque eu recém tinha aprendido, olha que louco, né? Eu trabalhava como garçom, daí tinha um grupo de empreendedores, de empresários aí do Sul, em que disseram para mim, tu tem que estudar. Eu disse, poxa, tem que estudar. E aí, te inscreve na faculdade, já fez o segundo grau? Eu disse, não, é segundo grau, né, galera? Agora é ensino médio. Já fizeste segundo grau? Eu disse, sim, já fiz segundo grau. Então entra na faculdade. Fui lá, me inscrevi na faculdade. Eu disse, mas eu não vou ter a grana, né? Não, nós vamos se juntar aqui. Cada um vai dar um pouquinho. É mesmo? E nós vamos pagar teu curso. E assim foi, né? E aí, essa palavra entrou na minha vida, porque eu estava fazendo administração na Uniriter e o professor lá falou do tal do feedback. E aí eu tô na faculdade. Saiu quente, pô. Vou direto no trampo falar segura. isso. A primeira coisa que eu fiz foi isso, sabe? Direto, nem tinha trabalho aquele dia, eu vou só pra falar isso. E o legal disso, cara, e nisso tudo, o que mais me paga na vida, real, assim, não é sobre dinheiro, é sobre a satisfação daquela pessoa ali que eu tô servindo, né? Eu acho que a gente vem pra cá pra servir, né? E servir como um todo, né? Empreendendo, a gente tá dando oportunidade para famílias, né? Poderem ter uma vida melhor, né? E eu tô aqui, e eu acredito que a gente tá aqui nesse mundo, assim, justamente para servir e o que mais me pagou era o feedback do cliente dizendo assim, cara, que momento importante foi na minha vida nesse dia de hoje com essa refeição. Eu não atrapalhei o dia deles, entendeu? Porque se a gente for ver, o maior luxo nosso, geral, é o tempo. E quando eu tô servindo alguém, seja lá, isso falando aqui agora no meu ramo, o próprio Paulinho com a agência, né? Ou até mesmo com a palestra, ou vocês trazendo esse produto aqui, o podcast, a gente está tendo o que as pessoas têm de mais valioso, né? Que é o tempo delas, né, cara? Sim. Então, a partir do momento que eu tô ali servindo, eu tenho que dar o meu melhor. Sim, porque pode ser frustrante, aquela pessoa pode estar comemorando comigo seu casamento, seu aniversário, né? A viagem lá que a pessoa fez. O momento que a pessoa está vendo aqui o nosso bate-papo, aqui, o nosso encontro, né? Por isso que eu digo, né, que uma palavra impacta muito. Né? Muito. Então, voltando aí um pouco, né,
porque eu adorei tudo que o Paulinho foi, né? E daí eu tô indo na mesma linha, né? A questão da planilha, né, cara? E as crenças limitantes, cara, eu nunca imaginei, né, que eu poderia empreender, porque a minha referência era aquele cara que tava lá na esquina, né? Que tinha corrente de ouro. Tinha o Caico que ia lá na vila, vou falar aqui, né? Que ia lá na vila. Sim. E que a gente, pô, o Caico tá aí, né? Mas tinha o cara que tinha carro mais rápido, que tinha corrente de ouro mais rápido, tinha as meninas na volta e tinha dinheiro. Pra mim e pra muitos, isso era a minha referência, né? E era aquilo que eu queria. Mas meu pai tava saindo lá de manhã para trabalhar, a minha mãe tava lá cuidando da casa e eu fugindo da casa, né? Tinha essa cultura dentro da minha família. E a partir do momento em que eu começo eu começo a entender esse contexto e com a crença limitante que eu não vou poder estar lá na TV, né? Que eu não vou poder ser alguém, ou até mesmo por falta de formação, cara. É por pura ignorância. Em época, nós tínhamos uma comunicação totalmente centralizada, né? A gente falou aqui, jornal, TV. Era aquilo dali que a gente via, que a gente acreditava. E aí tu olhava pra tua bolha, na esquina tinha aquele outro. Aí tu tinha o futebol e eu sou ruim? Não dava. Sim. Né? E agora? O que eu vou fazer? Né? Então, foi justamente isso, né, que me movimentou para ir para um caminho em que errado, vamos dizer assim, mas de grande aprendizado. Tu foi pro errado dentro dessa loucura? Claro, da loucura mesmo. Eu fui para esse caminho errado, que para mim hoje eu olho para trás, né, e digo que o aprendizado que eu tive com isso é o que me fortalece hoje, né? É o que me mantém de pé, e empreendendo, porque empreender dói, e é uma dor grandiosa. E não tem história melhor nem pior, né? Não é sobre isso que a gente está aqui. Claro. Né? É sobre o que eu passei, sobre o que o Paulinho passou, sobre o que tu quer buscar e que passou, o Danilo e que todo mundo está aqui. Né? E a partir daí, eu começo a me entender, né? Claro, eu fico num mundo totalmente nebuloso durante um tempo. E quando eu saio da drogadição ativa e busco o meu lugar e me conhecer, né, que é muito que a gente fala, né, do eu conhecer quem é o Rodrigo, né, poucos sabem aqui, né? Mas quem é o Rodrigo, eu começo a entender que ficou um vazio dentro de mim, eu preciso preencher. E aí como é que eu preencho? Com trabalho. Porque eu me lembro que meu pai saía de manhã para trabalhar. Eu tinha muitos dentro da comunidade que trabalhavam. São muito poucos esse do crime. Só que a comunidade nossa é vista, né, por esse pouco. É que é mais